O salão paroquial parecia respirar tensão. O ventilador pendurado no teto girava devagar, soltando um zumbido que misturava o cheiro de flor murcha e café requentado. As luzes amarelas deixavam tudo com cara de foto antiga. À mesa central, o pai da Marina, seu Renato, folheava um monte de papéis presos por clipes, examinando cada página com um ar de quem estava decidindo o destino de um país. A mãe dela, Dona Ângela, tinha o sorriso mais falso que já vi. Um sorriso que não chegava aos olhos. Quando ela finalmente falou, sua voz soou doce, porém afiada como faca de cozinha. É só um ajuste de família, Lucas. Eles pagam tudo. Eles decidem tudo. Eu olhei para a Marina tentando entender. Ela parecia desconfortável, os dedos entrelaçados no colo, evitando meu olhar. Seu pai empurrou os papéis na minha direção. O título em letras grandes me fez gelar. Pacto antenupcial. As cláusulas eram um pesadelo jurídico disfarçado de romantismo. Acesso à residência do casal com cópia das chaves. Aprovação prévia de viagens, mudanças e investimentos. Contrato de confidencialidade com multa em caso de descumprimento. Era como se eu estivesse prestes a casar com uma empresa, não com uma mulher. Isso é normal? Perguntei, tentando rir. Ninguém respondeu. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o barulho do ventilador rangendo. Marina finalmente murmurou. É só para proteger o patrimônio da família, amor. Mas algo na expressão dela dizia que havia mais. Eu folheava as páginas tentando entender onde estava me metendo, quando meu celular vibrou em cima da mesa. Um número desconhecido. Abri a mensagem. Era um vídeo. Eu, em uma varanda que parecia a minha, beijando uma mulher de vestido amarelo. A câmera tremia, e dava para ouvir uma respiração ofegante próxima ao microfone. A mensagem que acompanhava, o vídeo era um soco no estômago. Se não assinar hoje, isso vai para o grupo da família. O título do grupo aparecia bem claro na tela. Família Moreira. Casamento. Senti o corpo gelar. O salão girou por um segundo. Marina viu minha reação e imediatamente perguntou. O que foi? Mostrei o vídeo, e ela empalideceu. Meu Deus, Lucas. Isso é sério? Antes que eu respondesse, o pai dela levantou a voz controlado, mas firme. Filho, a confiança é tudo. Se você não tem nada a esconder, então assine. Mostre que é um homem de palavra. Dona Ângela cruzou, as mãos sobre a mesa. Ninguém quer briga. Só queremos garantir que nosso investimento emocional e financeiro não será desperdiçado. A palavra investimento me atravessou como faca. Eu não era um homem, era um contrato ambulante. Tentei respirar, mas o ar parecia preso. Toquei, play de novo. Observei cada detalhe do vídeo e algo não fazia sentido. No canto da tela, um relógio digital marcava 0213. Mas a varanda do meu prédio ficava completamente escura depois da meia-noite, quando as luzes da fachada apagavam automaticamente. Aquilo não era uma filmagem real, ou pelo menos não, era recente. Levantei o olhar e vi Marina tremendo. Ela me segurou a mão com força. Por favor, Lucas, assina. Vamos resolver isso depois. Eu só quero paz. Sua voz implorava, mas parecia ensaiada. O pai dela soltou a bomba final. Tua vaga na empresa depende da nossa confiança. Sem assinatura, sem emprego. Sem emprego, sem casamento. O salão ficou em silêncio. O som distante dos sinos da igreja ao lado soava como contagem regressiva. Eu podia sentir o suor escorrendo pelas costas. Estava cercado. O amor da minha vida de um lado, os sogros que pareciam advogados do diabo do outro, e um vídeo falso pronto para destruir minha reputação. Meu instinto gritava para sair dali, mas Marina estava chorando. Eu hesitava, segurando a caneta sobre o papel. O ventilador rangeu mais alto, como se o próprio ar protestasse contra o absurdo. A mãe dela se inclinou, encostando os lábios gelados no meu ouvido. Assina agora, ou a cidade inteira te engole vivo. Fechei os olhos por um instante tentando pensar. E então uma ideia me atravessou. Uma memória. No vídeo, atrás de mim, refletida no vidro da porta da varanda, aparecia uma sombra segurando o celular. Uma sombra magra, de cabelos compridos.
Aquilo não parecia uma gravação escondida. Parecia encenada. Abri os olhos e olhei fixamente para Marina. Quem gravou isso? Da minha própria varanda? A pergunta saiu firme, carregada de uma mistura de raiva e medo. Por um instante ela congelou. O silêncio que se seguiu foi mortal. Dona Ângela desviou o olhar. Seu Renato ajeitou o colarinho da camisa, como se precisasse de tempo para pensar. O ventilador continuava girando, cada volta 1 segundo a mais no meu julgamento. Do lado de fora, a igreja tocou mais uma sequência de sinos. Parecia zombar de mim. Eu ainda segurava a caneta, a ponta a milímetros do papel, prestes a decidir se destruía minha vida ou comprava uma briga que eu não sabia como vencer. Marina tentou falar algo, mas a voz falhou. Um olhar rápido entre os pais dela me disse tudo. Eles sabiam mais do que pareciam admitir. A dúvida se transformou em certeza. Aquela gravação não era ameaça, era armadilha. E eu estava prestes a entrar nela. Larguei a caneta. Ninguém grava da minha varanda sem saber que hora as luzes apagam, murmurei encarando um por um. Dona Ângela manteve o sorriso plástico. Seu Renato franziu o senho irritado. Cuidado com o que insinua, rapaz. Não estou insinuando nada, respondi. Só estou dizendo que, se eu descobrir quem fez isso, não vai sobrar pedra sobre pedra. O clima pesou. O ventilador parou de repente, como se o motor tivesse desistido de girar. Tudo o que se ouvia era a respiração contida das 3 pessoas. À minha frente, Marina engoliu seco. Lucas, ela começou hesitante. A pessoa que gravou isso não queria te machucar. Quem foi, Marina? Insisti. Ela abaixou os olhos, lágrimas caindo silenciosas sobre o contrato ainda em branco. A resposta estava prestes a sair, mas Dona Ângela levantou-se bruscamente, interrompendo tudo. Chega, esse assunto acaba aqui. Mas já era tarde. A desconfiança tinha se instalado, e eu sabia que a resposta viria cedo ou tarde de alguém que jurava me amar. O vidro do carro estava embaçado, e o ar parecia denso demais para respirar. Marina dirigia em silêncio, o som do motor misturado à chuva fina que começava a cair. As mãos dela tremiam levemente no volante, e os olhos, fixos na estrada, evitavam os meus. Eu não conseguia parar de pensar naquele vídeo, na mulher de vestido amarelo, no relógio marcando 0213, na sensação de que eu estava preso em um pesadelo que alguém tinha escrito para mim. O silêncio durou quilômetros até que ela finalmente falou com a voz quase sumindo. Fui eu que recebi o vídeo primeiro, Lucas. Foi a minha prima, a Lara, que mandou. Disse que te viu ontem. Ontem? Repeti incrédulo. Ontem eu estava no plantão extra. Você mesma me ligou lá, lembra? Eu sei. Ela respondeu, mas sua voz vacilou como se não tivesse certeza de mais nada. Peguei o celular do bolso e mostrei o frame congelado do vídeo, apontando o detalhe que não saía da minha cabeça. Olha o relógio na parede, Marina. 0213. As luzes do meu prédio apagam à meia-noite. Isso não é de ontem. Isso é armado. Ela desviou o olhar, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai tem chave de tudo no condomínio, ela confessou. Ele mandou instalar câmeras novas no seu bloco quando você entrou na empresa. Disse que era para segurança. A ficha caiu como um soco. Segurança? Ele invadiu a minha casa. Marina, isso é crime. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Para ele, é cuidado com a família. Mas você não entende o que está em jogo, Lucas. A gente precisa casar antes do fim do mês. O advogado do meu avô exigiu essa data para liberar a herança da empresa. Se atrasar, tudo vai para a holding dos tios. E meu pai, ele prefere morrer a deixar isso acontecer. As palavras dela soaram distantes e reais. Não era mais amor, era negócio. Um casamento apressado, uma data impossível, uma família obcecada por poder. O carro seguia cortando o asfalto molhado, e eu podia sentir cada gota de chuva batendo como um martelo no para-brisa. Então é isso? Perguntei, amargo. Eu não sou o noivo. Sou o investimento de vocês? Marina balançou a cabeça, com força. Não fala assim, eu te amo. Mas eles têm planos.
E quando meu pai decide algo, ninguém muda. O som do motor abafou nossas respirações. Quando chegamos ao meu prédio, o porteiro, seu Adilson, acenou apressado e me chamou num canto, olhando para os lados antes de falar. Lucas, o seu Renato passou aqui ontem de madrugada com 2 caras. Disseram que iam ver umas câmeras. Falaram para eu ficar quieto. Eu tentei te avisar, mas seu telefone estava desligado. O chão sumiu sob meus pés. A verdade estava bem ali. Eles tinham mesmo entrado. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, o coração martelando. Marina veio atrás, ofegante. Quando abri a porta da varanda, senti o mundo girar. No canto, preso à parede, havia um pequeno suporte metálico apontando direto para minha sala. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Aproximei o rosto. No ferro enferrujado, um adesivo meio apagado trazia o nome que fechava o quebra-cabeça. Moreira Segue. Eles usaram a empresa de segurança da tua família para me espionar? Perguntei, virando para ela. Marina tirou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Dentro, entre cópias do contrato de casamento, havia uma folha nova, escondida entre as páginas. Um aditivo. Eu comecei a ler e senti o estômago virar. Em caso de separação, o noivo cede a casa herdada do pai para a família da noiva como ressarcimento moral. Meu sangue ferveu. A casa do meu pai, o único lugar que restou da minha família, gritei, esmagando o papel nas mãos. Marina chorava em silêncio. Eu não sabia disso até ontem. Minha mãe mandou o advogado incluir. Disse que era só para garantir que eu não ficasse desamparada se algo acontecesse. Isso não é proteção, Marina. É roubo. O som de sirenes distantes cortou o silêncio. O ar estava pesado, quase elétrico, como se uma tempestade se formasse dentro de mim. Antes que eu pudesse continuar, o celular vibrou no bolso. Um novo número desconhecido. Mensagem curta, gelada definitiva. Se você for ao cartório amanhã sem assinar o aditivo, a empresa te demite e leiloa a oficina do teu pai hoje. Segundos depois, outra mensagem chegou. Uma foto do galpão da oficina. A placa de penhora. Judicial fincada bem na frente do portão. O galpão era real, a placa também. Eu reconhecia cada detalhe. O muro descascado, a pintura com o nome do meu pai ainda visível. Senti um nó na garganta. Era o último pedaço dele que restava. O único elo com tudo que eu já fui. Agora estavam usando isso para me dobrar. Marina, tremendo, se aproximou. Eles estão desesperados, Lucas. Meu pai jura que é só por um tempo. Quando tudo estiver resolvido com a herança, ele devolve a oficina e... Para, Marina. Minha voz saiu fria. Você acha mesmo que quem rouba uma casa devolve depois? Eles não vão parar. Eles me escolheram porque acham que eu sou fraco. Ela chorava, as lágrimas caindo sobre o contrato ainda aberto. Lá fora, os trovões rugiam como um aviso. Eu olhava para o celular, para o vídeo congelado, para a casa que eu podia perder. Tudo apontava para uma armadilha perfeita. Você vai assinar? Ela perguntou, voz trêmula. Eu encarei o papel sobre a mesa, o nome do meu pai escrito na escritura, e respondi com a calma de quem já perdeu o medo. Não. Eles querem um genro obediente, mas vão ter um inimigo. A chuva engrossou, e o som dos pingos batendo no vidro parecia o compasso do que viria a seguir. Eu sabia que aquela noite mudaria tudo. Se eu assinasse, perdia minha alma. Se não assinasse, perdia o último pedaço da minha família, e naquele instante percebi que o verdadeiro casamento não era o da igreja. Era o contrato com o inferno que a família Moreira queria que eu assinasse. E eu estava prestes a rasgá-lo em 1000 pedaços. A guerra começou antes mesmo de eu perceber. Eu escolhi lutar, e tinha apenas 24 horas para virar o jogo. A madrugada caiu pesada, com o som da chuva batendo no parapeito e o relógio piscando 0200, como se zombasse de mim. Eu estava cansado, mas a raiva me mantinha desperto. Precisava de provas, precisava transformar a mentira deles em verdade contra eles mesmos. A primeira pessoa que procurei foi Dona Cida, a síndica do prédio, aquela que sabia de tudo e de todos. Quando toquei na porta dela,
Ainda de chinelo, ela já abriu com um café na mão, como se me esperasse. Sabia que você ia vir, menino. Já sei da história do vídeo. Ela pegou o celular, abriu o grupo de WhatsApp, fofoca do bloco, e me mostrou uma sequência de áudios. O primeiro, barulho de furadeira às 01h50 da madrugada. O segundo, passos apressados no corredor. E no terceiro, uma voz masculina grave dizendo: "Vira mais pra sala, a luz tá melhor." O coração me apertou. Eles filmaram de dentro, murmurei. Dona Cida sorriu, amargo. Claro que filmaram. E adivinha quem apareceu aqui de terno, no outro dia? Aquele seu sogro, o senhor Renato. Disse que era para instalar novas câmeras de segurança. Ela rolou mais uma foto na tela. O furgão branco da Moreira segue parado na vaga de visitante, bem em frente à minha janela. Tá tudo aqui, meu filho. Eu não gosto de mexer com gente poderosa, mas o que é errado é errado. Guardei tudo. O próximo passo era o trabalho. No dia seguinte, ainda antes do amanhecer, mandei mensagem para o Gustavo, meu colega do setor, de TI, o único que ainda não tinha medo do seu Renato. Ele respondeu em minutos: "Vem aqui cedo", e apaga as mensagens. Quando cheguei, a empresa parecia um campo minado. Gustavo me levou para a sala dos servidores e me mostrou os logs de acesso. O CPF de Renato Moreira aparecia em várias alterações do meu cadastro interno. Ele havia modificado minha ficha 3 vezes na mesma semana. No campo de status lia-se: funcionário sob período de experiência indefinido. Um jeito elegante de me deixar preso, sem direitos, sem estabilidade. Ele tá te segurando, para ter controle, disse Gustavo. Isso aqui é ilegal. Tirei prints, mandei pro meu e-mail pessoal e ele completou: "Cuidado, Lucas. Eles estão jogando sujo. Se descobrirem que você sabe disso, acabou." Saí da empresa e fui direto ao cartório onde o casamento seria registrado. A moça do balcão, loira e cansada, me olhou com desconfiança quando pedi para ver o protocolo do aditivo. "O documento já foi entregue ontem de manhã, senhor", disse ela, "pelo representante da família Moreira." "Representante?" perguntei fingindo calma. Ela baixou a voz, olhando para os lados. "Um advogado. Veio com um envelope lacrado. Disse que a noiva não precisava saber dos detalhes." Eu agradeci e saí. O chão parecia girar. Voltei para casa decidido a não fugir. Montei uma pequena sala de guerra na mesa da cozinha. Áudios da dona Cida, prints do sistema da empresa, registros do cartório. Faltava apenas a dinamite que explodisse tudo. Foi quando Marina entrou. Os olhos vermelhos, o cabelo desfeito, o rosto cansado. Ela trazia o celular nas mãos trêmulas. "Tem uma coisa que você precisa ouvir", disse. Abriu o aplicativo e deu play num áudio da mãe. A voz de Dona Ângela era fria, calculada, cruel. "Ele só serve para cumprir a cláusula do testamento, do vovô. Depois a gente dobra ele com dívida e ele faz o que a gente quiser." Meu peito queimou. Fiquei parado, ouvindo cada palavra. Era como ouvir a sentença da minha própria execução. Marina deixou o celular sobre a mesa e chorou. "Eu tentei te proteger, Lucas, juro que tentei. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe." Ela hesitou, mordeu o lábio e completou: "Eu não sou a noiva que eles queriam." O mundo parou. "Como assim? Não é a noiva que eles queriam?" Perguntei sem entender. O ventilador girava, devagar, lançando sombras pelo teto como lâminas. Ela respirou fundo, olhando para o nada. "A herdeira verdadeira é minha irmã, a Bianca. O testamento do meu avô diz que a primogênita precisa se casar antes do fim do mês para garantir a sucessão. Só que a Bianca fugiu. Ela não queria essa vida, essa empresa, esse controle. E minha mãe, ela me colocou no lugar dela. Disse que ninguém notaria. Disse que o importante era cumprir o prazo." A garganta fechou. "Então você está se casando comigo por causa da herança?" Marina negou rápido. "Não. No começo era isso que eles queriam. Mas eu me apaixonei. Por você. De verdade. E agora eu tô presa nisso tanto quanto você." Andei de um lado pro outro sentindo o chão sumir. "Por que eu, Marina? De todos os homens, por que eu?"
Ela levantou os olhos e o que vi ali me gelou o sangue. Porque tem uma parte do testamento que ninguém conhece. Uma parte que meu pai mandou esconder. E ela tem o seu nome, Lucas. Respiração me falhou. O meu nome? Ela assentiu. Sim, o testamento fala de um parente distante, um descendente do ramo Moreira afastado há anos. O avô acreditava que um dia esse ramo voltaria para a família. E se esse descendente se casasse com uma herdeira Moreira, o controle da empresa passaria automaticamente para o conselho, tirando o poder dos meus pais. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas demais para caber dentro da sala. Tudo fazia sentido agora. O emprego repentino, o contrato absurdo, o vídeo falso, a pressa para o casamento. Eles sabiam quem eu era antes de eu mesmo descobrir. Marina se aproximou chorando. Você é o único que pode destruir os planos da minha família, Lucas. E é por isso que eles vão fazer de tudo para acabar com você antes do casamento. O som de um trovão cortou o ar. As luzes piscaram. Lá fora a tempestade finalmente desabou. E eu percebi que a guerra silenciosa que eu achava estar começando já estava acontecendo há muito tempo. A casa estava mergulhada em silêncio. Só o som do notebook aberto iluminava a mesa, lançando uma luz azulada sobre o rosto tenso de Marina. A madrugada parecia suspensa, como se o tempo segurasse a respiração conosco. Ela abriu um arquivo, escondido que havia conseguido no e-mail do advogado do avô, o mesmo advogado que os pais dela tentavam manter em sigilo. O título do documento piscava na tela. Cláusula de salvaguarda patrimonial. O nome soava inofensivo, mas o conteúdo era dinamite pura. Comecei a ler. 1, 2, 3 vezes. E o significado foi me atingindo em ondas, cada vez mais fortes. A cláusula falava sobre um ramo afastado da família Moreira por causa de uma ruptura antiga, um escândalo, uma separação, algo enterrado na história, e dizia com todas as letras: se algum descendente desse ramo se unir em matrimônio com uma herdeira legítima da família Moreira, o controle total da empresa será transferido automaticamente para o Conselho de Administração, retirando dos patriarcas o poder decisório. Traduzi mentalmente. Se eu me casasse com Marina, os pais dela perderiam tudo. Todo o império que construíram, cada empresa, cada investimento, ficaria sob o controle de um grupo independente. O poder absoluto de Ângela e Renato acabaria com uma simples assinatura no altar. Olhei para Marina sem ar. Ela tremia. E esse ramo afastado? Quem é? Perguntei. Ela clicou em outro anexo, uma imagem antiga, uma certidão de batismo digitalizada. O nome da mãe estava lá, nítido, apesar do tempo. Eloá Moreira. O chão desapareceu sob meus pés. Eloá era minha mãe. Ela havia morrido quando eu era criança e nunca, jamais, mencionou esse sobrenome. Marina colocou a mão sobre o meu rosto, os olhos marejados. Teus pais se separaram quando você ainda era bebê. Teu avô te quis longe da disputa pela empresa. Ele te escondeu para te proteger da guerra entre os Moreira. Mas o Renato, ele sabia quem você era desde o começo. Ele te contratou na empresa de propósito para te manter sob controle. Minha respiração ficou curta. Tudo fazia sentido. Agora, o emprego fácil demais, a confiança repentina, o interesse exagerado. Eu não era um genro escolhido ao acaso. Eu era o herdeiro esquecido. E o casamento com Marina não era apenas um negócio. Era a bomba que detonaria o império. Moreira. Fiquei andando pela sala com as mãos no cabelo tentando processar. Então, se eu casar com você, eles perdem tudo? Perguntei sem acreditar na própria voz. Marina assentiu, os olhos firmes, mas cheios de culpa. Sim, e é por isso que eles precisam te destruir antes do sim. O vídeo, o contrato, o aditivo, a penhora. Tudo isso é para te quebrar, para te afastar antes que a verdade venha à tona. Silêncio. O relógio marcava 03:17. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro daquela sala, o ar parecia pulsar. Eu sentei de frente para ela e disse: então a gente vai virar o jogo. Vamos usar o próprio casamento contra eles. Marina respirou fundo e me encarou.
Se a gente for até o altar, o mundo vai estar olhando, e é ali que a gente precisa falar. Passamos as horas seguintes traçando um plano. Cada detalhe, cada movimento precisava ser perfeito. Dona Cida, a síndica, concordou em ajudar. Ela controlaria o sistema de som do salão da igreja. O colega do TI, Gustavo, programaria um e-mail automático com todos os logs e provas, programado para ser disparado exatamente às 10 horas, o horário da cerimônia. E o síndico do prédio liberaria as imagens do elevador mostrando quem entrou, com os equipamentos da Moreira Segue. E o que a gente faz quando tudo começar? Perguntei. Marina segurou minhas mãos com força. Eu vou sinalizar. Quando eu tocar no teu bolso, você fala. A frase é simples, mas é o golpe final. Ela olhou nos meus olhos firme. Diga apenas, eu me oponho. O peso daquelas 3 palavras ficou ecoando na minha mente. Eu sabia que quando as dissesse, nada voltaria a ser como antes. Ela se aproximou, encostou a testa na minha e sussurrou. Se der errado, a culpa é minha. Eu sorri, cansado. Se der errado, a gente recomeça do zero. Mas nenhum de nós sabia que a verdade era mais pesada do que imaginávamos. O amanhecer chegou envolto em neblina. O sol mal atravessava as nuvens e a cidade parecia assistir em silêncio. Vesti o terno com as mãos trêmulas. Marina apareceu, à porta, vestida de branco, e por um instante ela parecia uma lembrança bonita de um futuro que nunca existiria. O carro nos levou até a igreja, onde dezenas de carros já estavam estacionados. O casamento era o evento do ano. Vizinhos, parentes, funcionários, até políticos locais, todos queriam ver o espetáculo da família perfeita. O salão estava decorado como um templo de poder. Dona Ângela posava para fotos, irradiando falsa doçura. Renato, de terno cinza, conferia cada detalhe com olhos de fiscal. O padre ajeitava os papéis, nervoso com tanta gente importante. Quando me viu, Renato sorriu, aquele sorriso controlado que escondia a ameaça. Hoje é um grande dia, filho, disse, batendo no meu ombro. Eu apenas assenti. A marcha nupcial começou. O som ecoou pelas paredes, vibrando dentro do peito. Todos se levantaram. A porta do fundo se abriu e Marina apareceu, linda mas tensa. Cada passo dela parecia medido, calculado. Os flashes piscavam como lâminas. Quando ela chegou perto, o mundo desacelerou. O ar ficou denso. Ela olhou nos meus olhos e, discretamente, com um gesto quase imperceptível, tocou o meu bolso. Meu coração parou por um segundo. Senti o sinal. Olhei ao redor. Todos sorrindo, cegos pelo espetáculo. Respirei fundo, enchi o peito e deixei as palavras saírem, firmes, cortando o ar como uma sentença. Eu me oponho. O som ecoou pela igreja inteira. Os convidados se entreolharam, confusos. O padre empalideceu. E antes que alguém pudesse reagir, meu celular vibrou no bolso. Uma notificação nova. O assunto do e-mail automático disparado por Gustavo brilhava na tela. Reconhecimento de paternidade, Registro Moreira. E naquele instante eu soube. A bomba acabava de explodir. O silêncio que se seguiu ao meu grito pareceu rasgar o ar. A igreja inteira congelou. O padre segurava o microfone sem saber se devia continuar, e os convidados olhavam de um para o outro confusos. O som da notificação do meu celular cortou a tensão como um disparo. Olhei para a tela. Reconhecimento de paternidade, registro provisório. Abri o anexo e ali estava o documento oficial, emitido naquele exato dia, com a assinatura digital de Renato Moreira. Ele havia me reconhecido, legalmente como filho. A data era de hoje, o horário, 9h12, minutos antes da cerimônia. Senti o sangue gelar. Um rugido explodiu ao meu lado. O quê? Berrou seu Renato, o rosto vermelho, os olhos saltando. Ângela levou a mão à boca e gritou, não! Derrubando o buquê das madrinhas. O padre deu um passo para trás, murmurando algo sobre interromper a cerimônia, mas ninguém o ouvia mais. Se eu sou seu filho, Sr. Renato. Minha voz saiu alta, cortante.
Este casamento é impossível. E tudo o que vocês fizeram, o vídeo falso, a penhora da oficina do meu pai, o contrato absurdo, foi para me afastar do conselho e esconder a verdade. Um estalo veio do fundo do salão. As TVs do evento, que até então exibiam uma projeção romântica de fotos do casal, trocaram de tela de repente. Apareceu um novo vídeo, aquele que Dona Cida havia preparado. Mostrava o corredor do meu prédio com 2 homens da Moreira Segue entrando no meu apartamento carregando um tripé e uma câmera. No áudio, uma voz masculina dizia: "Rápido, ele volta do turno em 10 minutos." Logo em seguida, o vídeo cortava para a imagem da varanda onde a tal traição havia sido filmada, revelando que a mulher de vestido amarelo não era eu. Era uma dublê contratada. Um burburinho cresceu como um trovão. Primos cochichavam, tias se abanavam com os programas de cerimônia e vizinhos já levantavam os celulares para gravar. Outra tela surgiu com prints dos registros da empresa, o status de período de experiência indefinido e o CPF de Renato nos logs de alteração. Depois, veio o áudio da voz fria de Ângela. "Depois a gente dobra ele com dívida." O caos se instalou. Renato tentou correr até mim, gritando, mas 2 tios o seguraram. "Você destruiu tudo!" ele berrou, cuspindo as palavras. Ângela tremia, o rosto pálido, os olhos arregalados. "Marina, para com isso!" gritou. "Você jogou fora a empresa do seu avô por causa desse bastardo." Marina, calma e ereta, segurava o buquê com tanta força que as flores se desfaziam. Ela deu um passo à frente e tirou um envelope amassado de dentro do arranjo. Veio até mim, o vestido arrastando pétalas pelo chão. "Eu sabia desde ontem", disse com a voz trêmula, mas firme. "O advogado me contou tudo, e eu pedi que meu pai assinasse o reconhecimento antes da cerimônia. Era a única forma de te salvar." Peguei o envelope. Dentro, uma carta escrita, à mão, com caligrafia firme e antiga. O testamento do avô dela. "Se o ramo afastado voltar, a empresa só continuará sendo nossa se formos dignos do nome Moreira." E logo abaixo, uma frase sublinhada: "Nenhuma herança vale um casamento errado." As lágrimas me queimaram os olhos. Eu finalmente entendia. Aquele velho havia tentado proteger o que restava da família. Mas os filhos transformaram a herança num veneno. Eu ergui os olhos e encarei Marina. Ela sorriu, um sorriso triste de despedida. Colocou as mãos no meu rosto e sussurrou: "Eu te amei, Lucas. Te amei de verdade. E te salvei do jeito que consegui. Agora eu acabo com o casamento, que sempre quis, porque é o certo." Ela se virou para a igreja inteira, a voz ecoando clara e forte. "Eu, Marina Moreira, me oponho. Este casamento não vai acontecer." O silêncio caiu outra vez, mas dessa vez era um silêncio diferente, de fim, de libertação. Lá fora, dava para ouvir o som de sirenes. A porta se abriu e 2 policiais entraram acompanhados do advogado, do avô. Ele subiu os degraus do altar e diante de todos declarou: "Por decisão do Conselho, o controle da empresa Moreira em Filhos será suspenso imediatamente por quebra de integridade ética dos diretores. O caso será investigado." Ângela desabou em uma cadeira. Renato ainda lutava contra os tios, rugindo como um animal encurralado. Os convidados, sem saber o que fazer, começaram a aplaudir. Alguns de nervoso, outros de admiração. Eu fiquei parado, no meio do corredor que seria o altar, sem entender se aquilo era vitória ou ruína. O teto parecia girar, as luzes pareciam mais fortes do que o normal. Marina veio até mim uma última vez. Estendeu a mão e nela havia um pendrive prateado. "Aqui estão todas as provas, cópias no cartório e no conselho. Se tentarem apagar, já está em nuvem." Ela respirou fundo. "Foi por você, e foi por mim. O amor não é uma jaula, com laço de cetim." Segurei o pendrive como se fosse o último pedaço da história que ainda podia guardar. Olhei nos olhos dela, e a única coisa que consegui dizer foi: "Obrigado." Ela sorriu, virou-se e caminhou lentamente em direção à porta. O vestido branco arrastando poeira e escândalo. A chuva começava a cair lá fora, fina e fria.
lavando a calçada da igreja. Os convidados abriram caminho, calados. Quando ela atravessou a porta, um raio cortou o céu. E por um segundo tudo pareceu congelar. A imagem dela indo embora, o barulho da chuva, o cheiro de flores esmagadas. O casamento terminou antes de começar. A empresa que tentaram proteger desmoronava. O império dos Moreira ruía diante das câmeras dos convidados e das lentes curiosas do bairro inteiro. E eu fiquei ali, parado, sentindo o peso de um sobrenome que eu nunca pedi, mas que agora me pertencia. Lá fora, o céu clareava, o caos diminuía, e eu entendi. O final que os pais dela queriam, o controle, o poder, o dinheiro, nunca seria deles. A palavra final era minha,